Aqui é o único Brasil, país em que eu vejo muito essa coisa, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Nos Estados Unidos, quem é liberal na economia e conservador nos costumes é um conservador. E se apresenta como um conservador e isso basta. Então, essa zona cinzenta, eu acho que explica um pouco essa coisa, principalmente do Partido Novo, esse dilema, eu acho. O que você acha, Matheus? Vera, vou ser primeiro muito sincero com você, escutando a fala do Pedro, eu vou dizer que eu tenho até uma nostalgia do tempo do PT, que no tempo do PT a gente brigava com nossos inimigos, agora a gente está tendo que comprar briga com nossos amigos. Isso é uma dificuldade muito grande para a gente. Mas eu acho que fazendo uma recapitulação histórica aqui, sobretudo no Brasil, né, a gente vê uma série de projetos políticos que começam, sim, com um viés muito liberal, sobretudo, como você comentou, na economia, né? O governo Jânio trazia, apesar de não ter uma proposta plataforma econômica clara, tinha uma proposta liberal. O governo Jango, na ruptura, começa tentando fazer um ajuste fiscal. Em 64, os militares fazem o grande PAEG ali, fizeram uma grande reformas institucionais que permitiu o crescimento na década de 80, né? Só que na década de 70, perdão, só que os liberais sempre acabam sendo traídos, de certa maneira, ali, e a gente sempre vê a substituição por outras doutrinas econômicas que acabam sendo mais arcaicas. A gente também vê isso, uma associação junto com o que aconteceu no começo ali desse século, em 2003, com uma outra matiz do liberalismo muito diferente do que está hoje no governo, que promoveu uma série de reformas econômicas que foram de extrema importância, né? Você vê ali por volta de 2003, 2004, uma equipe formada, liderada pelo Palocci, mas formada essencialmente por liberais, entregando uma série de reformas importantes, desde a reforma da Previdência, que foi aprovada ali no começo do governo Lula e tudo mais. A situação que eu vejo hoje é muito parecida. Quando você vê o projeto do Bolsonaro e vê as manifestações dos militares recentemente, não está no cerne do projeto deles uma defesa de melhora institucional, tanto econômica como em outros aspectos, né? Então, o que eu vejo hoje o Paulo Guedes hoje ele é plenamente um ministro narrativo que até mesmo não consegue fazer uma mínima entrega, né? Então, a reforma administrativa que tinha sido proposta pelo governo ficou gavetada ali 4 meses. Você vê também um certo amadorismo muito forte por parte da equipe econômica. A gente está discutindo uma reforma tributária aí há uns 4 anos e conseguiu chegar a um consenso muito forte dentro da academia, e o ministro começa a insistir em coisas que não têm um fundamento teórico claro, como CPMF e outras coisas. Então, o que eu vejo é uma associação desse governo com uma retórica ortodoxa, uma retórica neoclássica, mas com uma equipe formada por pessoas que não têm uma expertise de governo e também não têm uma formação teórica muito boa. É triste dizer, são nossos amigos, mas essa é a grande realidade que a gente vê. E eu acho que a tendência é não ter nenhuma entrega no ponto de vista econômico e depois a gente voltar para o que os militares e para o que o Bolsonaro sempre defendeu, que foi um corporativismo e um projeto positivista para o Brasil, né? O Bolsonaro, na origem dele, né, desde capitão ali, proscrito do exército logo no início, porque, na verdade, ele era mais um agitador do que alguém que aspirava uma carreira militar, e depois transformado em deputado do baixo clero por uma vida toda, é uma carreira de alguém corporativista, preocupado com ali as pautas altamente sindicalistas dos militares, que colocou a família inteira na política, portanto, patrimonialista, fisiológico, todos aqueles... Você pode ticar todos os vícios da política velha, né, do Brasil, e o Bolsonaro vai ter incorrido em todos eles, e aí, de repente, foi comprado pelos liberais brasileiros, na bacia ali das almas do desespero de achar alguma coisa contra o PT, como um liberal, um combatente da corrupção, algo que ele nunca foi na sua trajetória, nunca esteve em uma CPI, nunca esteve em um conselho de ética. Então todo mundo fala, você é contra o Bolsonaro? Não, eu trabalhei em Brasília desde os anos 90, eu convivi diariamente com o Jair Bolsonaro no plenário da Câmara, e eu sei que o Jair Bolsonaro, que sempre existiu, e que é esse que nós estamos vendo governar, nunca foi aquele que as pessoas compraram ali quando estavam procurando o antipetista ideal. Então, houve ali
um desvio cognitivo das pessoas e que levou ao Bolsonaro. E eu acho que o Paulo Guedes está vivendo nesse delírio até hoje, ao citar o Popper on and on and on, e ele continua fazendo isso, fez isso comigo nesse último fim de semana, na Sociedade Aberta. Eu falei, mas onde, ministro? Onde o senhor está vendo a Sociedade Aberta? Porque a coisa está se fechando cada vez mais. A sua agenda, falei para ele, o senhor sabe que dificilmente vai voltar a falar da sua agenda ainda nesse mandato, né? Temos 2 mandatos de auxílio, temos 2 anos de auxílio emergencial aí pela frente. Vai ser pilotar o auxílio emergencial, o déficit, o crescimento da relação dívida-PIB e o buraco fiscal. É isso que temos para hoje. Vocês não concordam comigo que o liberalismo não vai mais voltar à pauta nesses 2 próximos anos? Dificilmente, pelo menos? Só ressaltando aqui, a gente está falando muito do econômico, né? Porque o Matheus encontrou até liberalismo no Jânio e no Jango. Até a gente estava ali falando um pouco... Não, mas você teve uma proposta de ajuste. Eu entendi, claro. E você mas concorda com isso? Eu concordo, eu entendo o que você quis falar, eu concordo. O que você está escondendo? Agora, inclusive foi o que eu falei no início. Os liberais nunca lideram, mas estão sempre ali no jogo. Todo mundo tem um pouquinho de liberalismo a defender. Até o Haddad, em 2013, quando eclodiram as manifestações de junho, ele veio falar que não existe almoço grátis para o pessoal do Passe Livre. Ele passou uma semana na imprensa, todo dia falando, não existe almoço grátis. Então, sempre tem alguém ali que puxa uma ideia liberal, né? Agora, com relação ao Bolsonaro, ele tem um pouco de um vazio de ideias. Eu acho que é isso que caracteriza principalmente o Bolsonaro, que é o que a Vera falou. Ele tem um impulso autoritário, aquele discurso bem do porão da ditadura, que o Bolsonaro abraça abertamente. Ali, acho que o João César de Castro Rocha tem descrito muito bem isso, para mim é um dos grandes analistas políticos do Brasil hoje, que é um pouco aquela doutrina da Lei de Segurança Nacional, né, que, por incrível que pareça, foi usada para prender a Sarah Winter recentemente. Mas é aquela doutrina do precisamos combater o inimigo interno como se fosse um inimigo externo. E é um pouco o que guia o Bolsonaro. E como ninguém queria aderir ao Bolsonaro, o Paulo Guedes, que era um cara inteiramente externo ao debate de políticas públicas, o Paulo Guedes nunca foi um cara, e aí voltando um pouco mais para a pergunta da Vera, que discutia ali os pormenores da política pública, sempre discutia uma defesa dos mercados abstrata, nunca participou de fato, formulação de política pública. Vale lembrar que o Paulo Guedes começa, um dos primeiros atos dele como ministro da Economia, é confessar que ele não conhecia muito bem o processo de formação do orçamento. Sim. Que foi uma coisa que aconteceu. Eu acho, inclusive, que eu e o Matheus temos uma formação muito diferente. A gente é liberal na economia bastante, mas a gente tem uma formação muito ligada ao Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, onde a gente estudou, que acho que é literalmente o oposto disso, né? O Marcos é liberal, claramente, mas está sempre ali discutindo o específico, o concreto, aquela filigrana. E isso junta um pouco com isso que a gente está falando do Paulo Guedes, que ele não vai mais conseguir implementar a agenda dele. Eu sinto que o Paulo Guedes focou muito numa agenda cosmética, numa agenda narrativa. Então, o Paulo Guedes reflete um pouco essa coisa do Bolsonaro, da agenda muito narrativa. Ele não vai ali discutir. Você vê a proposta de reforma tributária dele, é uma coisa muito vazia, como o Matheus falou. É muito ruim a proposta de reforma tributária dele. Como o Matheus ia falar, o microfone dele está desligado. Ela, na verdade, ela nem existe, né? A gente supõe que ela seja ruim, porque é isso, ela é o samba de uma nota só da volta de uma CPMF ligada ali aos meios de pagamento, e é isso que a gente sabe. Né? E mais disso, eu vou aqui fazer uma ousadia juvenil, que é de falar que o Paulo Guedes parou nos anos 70. Quando eu escuto o Paulo Guedes falar, eu tenho a sensação de estar lendo um economista de Chicago nos anos 70, um cara que está inteiramente alheio a certos debates que acontecem hoje em dia, que são muito caros. Por exemplo, o debate de meio ambiente, eu acho que ele já deveria ter se posicionado de forma muito clara, não só de, quero agradar investidores internacionais, então vamos dar uma parada no Salles. Mas entender que a geração de riqueza no século XXI está, sim, ligada à preservação do meio ambiente e a modelos de desenvolvimento sustentáveis, onde a desigualdade, se você passar por Chicago nos anos 70, você ia encontrar muitos professores falando, desigualdade não importa, o que importa é pobreza. Hoje ninguém... Até hoje, não fala. Tem gente muito que ainda repete isso como um papagaio. Hoje aqui no Brasil, mas acho que lá no departamento de Chicago deve ser quase zero hoje em dia. Porque... Então, mas muita gente que estudou o liberalismo por uma espécie de guia ilustrado do liberalismo, repete essa bobagem, né?
desigualdade não importa, o que importa é a pobreza. E nem nos Estados Unidos isso já está absolutamente superado, né?